Demografia do Brasil, estrutura ocupacional. A geografia também se empenha em estudar uma vertente da demografia, ocupada e distribuída nos diversos setores da economia. Esse levantamento desse estudo é fundamental para se ter como base o raio-x da realidade de emprego e desemprego. Por isso, aplicamos nessa divisão dois grupos, PA e PI. PA, população economicamente ativa, inclui todos os habitantes com idade superior a 15 anos que estejam empregados exercendo atividades fora do domicílio com vínculo profissional. Também temos a PI, população economicamente inativa, compreende as mulheres que trabalham em casa, crianças, idosos, os estudantes e portadores de algumas deficiências físicas. Também trouxemos a visão da PA nos setores da economia, que se divide em três: a primária, a secundária e a terciária. A primária, que se classifica como produção e natureza, sendo responsável pela agricultura, pecuária e extrativismo, a secundária pela transformação e indústria, a terciária pela circulação do comércio e serviços, subdividindo em informalidade e formalidade. E também temos a quaternária, responsável pelas ideias e pesquisas. A economia brasileira atual é diversificada e abrange os três setores, o primário, o secundário e o terciário, pois o país abandonou a monocultura e agora está direcionado unicamente para um único tipo de indústria. A economia é baseada na produção agrícola, o que faz do Brasil um dos maiores e principais exportadores de soja, frango e suco de laranja do mundo. Apostas na indústria. O Brasil precisa apostar na indústria. A perda do dinamismo no crescimento econômico brasileiro reforça a necessidade premente do aumento dos investimentos e ampliação do valor agregado local. Recuperar a capacidade de investir é um pré-requisito para o crescimento mais robusto e continuado. Desse modo, é um mito que a indústria brasileira seja muito protegida. É preciso criar um ambiente favorável para a produção e a geração de valor agregado local. Isso não será atingido com medidas pontuais e com data marcada para terminar. Também trouxemos um gráfico que possui a distribuição da população ocupada no Brasil. Serviços está com 49%, a construção em 9%, temos a indústria com 19% e também temos o comércio com 23%. Em relação à população economicamente ativa, percebemos que há uma disparidade entre três classes sociais: as mulheres, por raças e por regiões do Brasil. Em relação às mulheres, o estudo feito pelo OIT, Organização Internacional do Trabalho, podemos afirmar que as mulheres ainda ganham menos e também trabalham mais horas que os homens. Dados de 1992 destacam que as mulheres representavam 40% da população economicamente ativa. Em 2009, o número subiu para 44,5%. No entanto, o que precisa ser observado é que a jornada integral das mulheres, incluindo o tempo de horário formal do trabalho, somado aos serviços de obrigação do lar, totalizam-se 58 horas. Em relação à participação da PA por raças, o estudo do OIT, Organização Internacional do Trabalho, também aponta que a desigualdade racial entre brancos e negros diminuiu, mas permanece. Em 2004, os negros recebiam cerca de 53% do rendimento dos brancos e em 2009, essa relação ficou cada vez mais aproximada, 58%. No que tange a desigualdades regionais, a pesquisa do OIT trouxe um número que aponta uma realidade no qual o emprego formal das regiões Norte e Nordeste cresceu 85,7% e 64,9%, respectivamente, entre os anos de 2030 e 2010.
Apesar do incremento, as duas regiões continuam com a taxa de formalidade inferior à do restante do país. Também trouxemos a relação da globalização com a tecnologia e o envolvimento com a PA. Com a mundialização da economia e a internalização do mercado, o espaço econômico e a PA vão sofrer transformações que envolvem inovações e surgimento de novas atividades e empregos. Dentre os impactos, podemos destacar a ascensão de atividades ligadas à circulação de mercadorias como transporte, comércio, turismo, serviços de telecomunicações, surgimento de novas economias formadas pelas empresas .com, flexibilização da prestação de serviços, terceirização, desemprego estrutural, desemprego conjuntural, o que evidencia a falta de qualificação e crises econômicas motivadas por fatores internos e externos. O trabalho escravo no Brasil. Esse tipo de prática vem desde o tempo do Brasil colônia, mas é importante pontuar que agora existe um caráter diferente dos tempos coloniais. Mas isso não quer dizer que não configura uma relação perversa entre capital e trabalho. O perfil desse trabalhador escravo atual é migrante, contrai dívidas com o patrão e se submete a salários sempre inferiores à própria dívida. É marcado pela informalidade e também a condições insalubres. Os setores que têm tradicional e histórica fama com o chamado trabalho escravo são agropecuários e sacro-alcooleiros, isto é, setores ligados ao campo, bem como a construção civil, roupa, indústrias madeireiras, carvoeiras e de mineração. Vale também lembrar que entre as formas de escravidão estão o tráfico de pessoas, o trabalho infantil e a exploração sexual, o recrutamento de pessoas para conflitos armados e o trabalho forçado por condições degradantes, com extensas horas e jornadas de trabalho sob coerção, violências, ameaças ou dívidas fraudulentas.